Ó, a gente colocou lá 16, né? Mas é o 17. É o 17. No 16, a gente falou bastante, é o nascimento de Ismael. Acho que o ponto principal do 16 aqui foi a gente entender que Deus é Deus, né? Ele é um homem, Deus vem guiando um homem como Abraão, e visivelmente vem se desenvolvendo ao longo da jornada. Aqui a gente vai ver no 17 o sinal da aliança, né? Aqui a gente já começa a ver o Abraão, ó, logo no 17. Bem interessante. Mas o 16, a gente percebe, ponto principal, né? A medida pesada de Sara sobre Agar, sobre a escrava, sobre a serva, e Deus age a favor dela. Então, acho que é o ponto principal, né? E eu acho que a reflexão que a gente pode fazer para nós quando nós recebemos as bênçãos de Deus, quando a gente entende, quando a gente prospera, quando a gente consegue fazer algo andar, será que em algum momento isso não sobe para a cabeça ao ponto da gente subjugar o próximo, ao ponto da gente se achar melhor que o próximo? Então, a gente está vendo um pouco disso aqui, né? Então, tipo assim, Deus é Deus, ele vai agir para a escrava ou vai agir para o guiado dele, né? Para o direcionado dele, que era, no caso aqui, Abraão ainda, né? Entrando no 17, a gente já entra aqui a circuncisão, o sinal da aliança. Outro ponto também, né? Eu acho que o ponto de Deus aqui não era sobre a gente entender que 5.000 anos atrás, um homem, tanto que aqui, Phil, aqui nós estamos falando dos hebreus, tá? Hebreu é relacionado a Abraão. Você sabe essa diferença, não? Não, qual que é? Legal. Então, tipo assim, o hebreu, ele é relacionado a Abraão. E aí você vai ter um dos filhos de Abraão, Jacó, é Isaac, né? Isaac tem Jacó, e Jacó vira Israel, certo? Certo. O nome mudado de Deus para ele é Israel. E aí você tem os israelitas, e aí depois você vai ter da tribo de... meu Deus do céu, olha o branco que me deu, da tribo de Judá, perdão. Da tribo de Judá saem os judeus. Então você tem os hebreus, os israelitas e os judeus, que saem inicialmente da tribo de Judá. Então, os judeus, eles acabam carregando toda essa história, você concorda? O fardo, né? Os judeus acabam, não, eles acabam assumindo e carregando toda essa história. Então, um judeu, ele vai ser uma criança, um menino, logo que nasce, nos dias seguintes, ele vai se circuncidar. Aos 12 anos de idade, ele é apresentado como um homem, como um menino que vai virar um homem. Então, os judeus, eles mantêm essas tradições dos israelitas e dos hebreus também, tá? Não somente da tribo de Judá para frente, que é o que nasceu os judeus ali, tá? Certo. Então, quando a gente vem aqui, no meu entendimento, de alguns estudos que eu fiz, que foi o que eu falei, a Bíblia é viva, ela está conversando conosco hoje. Então, não é aqui, putz, legal, então eu quero seguir o que aconteceu, eu quero seguir a Bíblia, então agora eu tenho que me circuncidar. Não é isso, você entende? Não, né? O pessoal exagera. Não é isso, não é isso. Então, tipo assim, qual o sinal? Porque a circuncisão é uma coisa que você não muda mais, certo? Mas o que é a circuncisão, o sinal dela? O que ela representa? Ela representa, você vai ver depois, a gente tem algo muito forte. Quando Davi é testado por Saul, não sei se você conhece essa passagem, mas Saul, ele coloca Davi em situações para que Davi morresse. Você conhece essa passagem, não? Conheço, ele tentou matar Davi de todos os meios. E uma das passagens, e uma dessas situações que Saul coloca Davi, era para ele matar, eu não lembro o número exato, a gente vai chegar nisso, tá? Mas se eu não me engano, 100 pessoas da outra tribo, do exército oponente, né? Não eram os amoreus, eu não vou lembrar agora de fato, mas ele precisava matar os 100 e arrancar o prepúcio, circuncidar esses 100 e voltar com 100 prepúcios. Lembra dessa passagem? Lembro. Então, tipo assim, para marcar, tipo assim, eu matei esses homens e circuncidei eles. Eles morreram através
dessa linhagem. Então, tipo assim, Saul, Davi, vinham da linhagem de Deus, certo? Então, tipo assim, os hebreus, os israelitas, os judeus, a linhagem de Deus que matou esses homens que eram nossos inimigos. Então, era uma marca do judeu, do hebreu, do israelita, a circuncisão. Então, novamente, o homem precisava tomar essa decisão. Quando eu olho para isso aqui, que é o que nós vamos entrar agora, que é o capítulo 17, eu acho que aqui é relacionado ao sinal. Como assim ao sinal? Então, vamos lá. Ó. Quando Abraão estava com 90 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. 2. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Deus já fala isso claramente para ele em outros capítulos, você concorda? Sim. Mas olha só, Vai o reafirmando, Senhor né? apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhe, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão, porque eu constituí nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e você procederão, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora está, onde você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Da sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Essa é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do seu sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 anos de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados estrangeiros e os que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão de ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a vocês um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Opa, peraí. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro? Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, e o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus sumiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e que foram comprados, todos os do mesmo sexo masculino da sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenou. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos os da sua casa, tanto os nascidos em casa,
como os comprados de estrangeiro. Então, tipo assim, os hebreus eram identificados pela marca da circuncisão. Ficou claro aqui, não ficou, filho? Sim, senhor. Vamos trazer isso para cá, porque o Messias veio, certo? Certo. Vamos trazer isso para cá. Qual é a marca que Deus vai deixar na nossa vida? Porque aqui, depois de vários testes, vamos chamar de teste, tá? Podemos colocar dessa forma. Depois de Abraão, que teve medo, daquele Abraão que passou fome, daquele Abraão que vai e volta, vai para o Egito, volta para Canaã, fica no meio do caminho, deve ter vivido muita coisa. A gente viu aí 50, 60 anos da vida de Abraão nos últimos 3, 4 capítulos. Esse Abraão, ele começa a se tornar mais experiente e forte. E aqui vem o sinal da aliança. Por que essa aliança não foi feita antes, Phil? Não era a hora. Ele Não era a hora. não estava preparado. Uma Não coisa era a hora. Ele não estava preparado. E eu sou o seu Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ele não ia nem entender essa frase do jeito que era para ser compreendida há 30 anos antes. Você entende? na época do faraó, né? Se ele falasse a mesma frase na época do faraó, ele ia entrar no ouvido e sair pelo outro, né? Vamos falar assim. Exatamente. Então, tipo assim, é necessário esse deserto, que a gente vai ver de forma muito mais clara lá com Moisés, né? Mas você vai ver isso em vários lugares, mas é necessário essa experiência, esse deserto, para que a gente se desenvolva. Pontos importantes que a gente vê aqui. Ó, a circuncisão, o sinal da aliança. Então, quer dizer, a partir de hoje, a aliança ela era feita com os homens, e os homens, eles eram todos circuncidados. O homem que não fosse circuncidado, automaticamente, era uma identificação de que não era um hebreu, certo? Certo. De que não era dessa linhagem de Abraão. Então, isso se mantém depois para os israelitas e isso se mantém depois para os judeus, tá? Basicamente isso. Então, os israelitas estão ligados a todas as tribos, mas aí a gente tem a tribo de Judá depois tomando uma direção um pouco maior. Caiu. Ei, Phil, Voltou, acabou a bateria. desculpa, caiu, acabou minha bateria. Olha, hoje tá. Mas tem que fazer o que tem que ser feito todos os dias, meu amigo. Exatamente. Todos os dias. Mas vamos lá, o que me chama a atenção é aqui, ó. De sua parte, disse Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Aí é entender, né?
aqui a gente está colocando, lembra que a gente falou que, de uma forma ou de outra, nós vivíamos o mundo corrompido, nós vivemos um mundo corrompido, que era necessário Deus separar um povo para conseguir chegar até o Messias? Lembra que a gente falou disso lá quando Noé tem os 3 filhos? Sim, sim. Porra, o cara entrou na arca com 3 filhos e deu conta de um já começar a fazer coisa errada e já nasceu uma descendência errada. Estou dando um exemplo aqui, né? É Só lógico que deve ter tido muitos outros, né? Porque ali fica isso. Mas o que eu estou querendo colocar se a gente olhar para cá, era necessário marcar o povo. Você entende? sim, naquela época para separar, né? Vamos falar assim. Quando a gente sai de Gênesis, a gente vai ver muitas guerras. Você vai para o livro de Êxodo, a gente vai para o livro de Levítico, de Números, Deuteronômio, depois vai para Josué, depois você tem Reis, depois você tem Samuel. Tipo assim, em vários livros você vai ver guerras, você vai ver o povo de Deus conquistando, guerreando e assim por diante, certo? Certo. Então, era necessário que... olha que forte, né? Em algum momento, lembra que a gente viu lá no começo também, que nasciam filhos e filhas, mas sempre um dava direção na palavra de Deus. Lembra disso? Lembro. Um tomava outro caminho, um seguia e o outro ficava neutro, né? Sempre assim. Sempre um dava Sempre. continuidade. E essa era a mensagem, né? Mas de um em um, nós percebemos que a gente traz a analogia ali de Noé, na arca, de um em um, foi meio que necessário recomeçar, porque, tipo assim, Noé, eu entendo ali como o seguinte, Noé teve que pegar os filhos, as noras, a esposa, um animal de cada espécie e tudo mais, a analogia que eu olho e falo assim, e ele teve que inundar é o seguinte, tirar da vida dele todas as pessoas que não seguiam a palavra de Deus. Tinha bastante. Bastante ao ponto de só ficar ele e a família na arca. Exato. Isso que Entende? preocupa. Então, vamos olhar para cá, vamos trazer para cá, porque a gente começa agora a entrar numa outra história, Isaac vai nascer, vai entrar numa outra história. Então, até aqui, tudo vem se ligando, do 1 até o 16, tá? Até o 17, perdão. Vem tudo se ligando. Então, aqui, olha só que interessante, né? Porque a partir daqui, os hebreus, os israelitas e os judeus, lá depois da tribo de Judá, é muito claro quem que seguia o Deus Todo-Poderoso, quem que seguia e mantinha vivo esse Deus Altíssimo. Porque todos eram circuncidados. Era uma marca. Então, quer dizer, todas as pessoas que chegaram até 2026 anos atrás, na verdade, falam que Cristo nasceu um pouquinho antes, né? Depois perceberam que erraram nessa data. Mas todo mundo que nasceu, depois não mexeram, né? Porque já estava estabelecido, é uma loucura. Mas, tipo assim, ia dar muito todo trabalho. mundo que chegou... Oi? Ia dar muito trabalho trocar tudo de novo. Todo mundo que chegou até 2026 anos atrás, todo mundo que era judeu naquela época, era circuncidado. Todos. Não tinha um que não era. Então, isso vem dos hebreus para os israelitas e se mantém nos judeus, que foi a tribo que acabou, basicamente, chegando e mantendo isso até lá na frente. Então, olha que forte, né? Existia uma marca. Eles se reconheciam entre eles. Então, tipo assim, vamos dizer, o povo proliferou tanto, e são tribos espalhadas por todo Israel, e assim por diante, e aí daqui a pouco aparece alguém aqui, e, puta, se essa pessoa ficar com a gente aqui alguns dias, a gente percebe se ela é dos nossos ou não. Mas, além disso, além de entender isso, existe uma marca entre nós, que lá na frente, a gente começa a ter depois o Império Sírio,
depois o Império Romano, antes disso o Império Otomano. Então, tipo assim, o Império Egípcio, ele volta ter muito resultado e ser forte lá na frente, perto de Cristo também, depois volta para trás. Então, quer dizer, muitos povos ganharam grandiosidade, mas era fácil entender quem era Deus. Até porque, filho, se para você isso é uma conversinha furada, puta, esse negócio desse Deus aí que vem, que fez uma aliança com o homem há 3.000 anos atrás, e essa aliança se prolifera até hoje, a conversa, vamos dizer que eu sou um gentil e eu falo, isso é uma conversa furada, certo? Não exatamente, E né? você pegaria aos 30 anos de idade, aos 25 anos de idade, e se circuncidava só para parecer igual a eles? De jeito nenhum. Até porque para você aquilo ia ser uma piada, você entende? Isso é verdade. Então, Vamos quer falar. dizer, a pessoa que se pegava e, tipo assim, meu filho completou 8 anos de idade, a gente vai circuncidar ele. Automaticamente era uma pessoa que realmente acreditava nesse Deus Altíssimo e mantinha toda essa história viva até a vinda do Messias, conforme alguns profetas e conforme todo o Antigo Testamento aponta, entende? Então, quando eu olho para cá e falo assim, ó, nós vivemos a era do Messias, nós vivemos de 2025, 26 anos para cá. Qual é o sinal que Deus vai deixar na sua vida? Que se você sabe que essa aliança foi feita contigo, se você sabe que ela foi feita contigo, qual é o sinal que você não pode deixar de passar para frente? Já pensou sobre isso? Virou uma tradição. É mais do que isso, porque nessa época era uma tradição, porque a maioria todos os judeus da época de Cristo, eles conheciam a história de Abraão, mas eles não conheceram Abraão. Você concorda? Faz sentido. Virou uma cultura, então? Quando a gente fala de Cristo é diferente, porque quando você aceita o Espírito Santo, você sente ele. Sim. Entende? Sim. Ali era uma crença. Ali era uma crença que precisava se manter viva até a vinda do Messias. Entende? Mas novamente, as pessoas da época de Cristo, os judeus da época de Cristo, não conheceram Abraão. Mas eles mantinham aquela crença e mantêm até hoje. Os judeus mantêm até hoje. Então, eles mantêm muito viva toda essa história e toda essa crença. Mas há 2026 anos foi selado a vinda do Messias. Então, qual é o sinal que eu preciso ter? Qual é o sinal que eu sei que aconteceu na minha vida? Que eu sei que existiu um Marcos antes e um Marcos depois. Existiu um Abrão e um Abraão. Existiu um Jacó e um Israel. Teve essa mudança. Então, qual é o sinal que eu replico para frente? Cristo. A partir do momento que você entende que existe um Marcos antes e um Marcos depois, como que você se identifica? Não é mais sobre a tribo de Abraão, tá entende? Sim. Não é sobre mais a aliança de Abraão. A aliança de Deus com o homem. É sobre o Deus encarnado. É sobre eu ter vivido intencionalmente esse mundo e perceber que eu fui crucificado por viver intencionalmente esse mundo. E automaticamente, o único ser que se colocou à disposição para falar, filho, esse era o caminho mesmo. Você ia ser crucificado, mas eu estou aqui para que você tenha nova vida. Esse é o sinal. Então, olha só que forte. Esse capítulo é um capítulo que me marca muito, por quê? Porque, meu amigo, você poderia, às vezes, desviar do caminho de Deus, certo? Certo. Nada Mas na hora que impede. você ia tomar banho, você olhava para o seu negócio lá embaixo e você ia ver que você era de Deus, meu amigo. A cobrança vem, né? Vamos falar Você concorda? Concordo. É um Todo indicativo. dia, todo santo dia. Ou, toma banho de 3 dias, de 4, tanto faz. Tô querendo dizer o seguinte, vai urinar. Olha só que analogia, mas eu tô trazendo dessa forma mesmo, bem esdrúxula, para a gente entender de fato, de forma clara. Meu amigo, o cara poderia, vamos imaginar um judeu há 4.000 anos atrás, que seguia toda essa crença e mantinha viva a palavra de Deus, mas, puta, começou a fazer coisa errada, desviou, e daqui a pouco já não seguia como deveria.
todo santo dia ele ia olhar para o corpo dele e perceber que ele era marcado com a aliança de Deus. Uma hora ia pesar na consciência, vamos falar Eu assim. tenho um propósito de vida. Eu estou aqui para manter essa palavra viva. Entende? Sim. É a mesma coisa, porque a partir do momento que nós viramos nova criatura em Cristo e nós entendemos e aceitamos isso, o Espírito ele vai te incomodar quando você sai da direção. Tá, entende? Ele vai te gerar um incômodo. Então eu falo que essa marca é você ser crucificado em terra. Então eu falo o seguinte: realmente eu frequento uma igreja ou eu fui convertido? A primeira coisa que eu falo: você já chegou a se sentir crucificado em terra? A sua busca por Deus é porque você chegou no pó? Então sim. A minha não. Você não segue só uma igreja. Você não está buscando Deus somente para os seus bens materiais. Realmente você foi crucificado e tem uma vida nova através de Cristo. Então, se nós vivermos intencionalmente nessa terra, qualquer pessoa, filho, qualquer pessoa. Assim, Se você fizer o que tem que ser feito, se você viver intencionalmente, em algum momento esse mundo te crucifica. Não, isso desde pequeno. Eu conheci Deus por causa da minha irmã, que ela era especial, deficiente, então eu sempre, a minha visão que Deus proporcionava é que ela teria uma vida melhor depois da morte, porque ela viveu até os 7 anos. Então eu meio Sim. que conheci dessa forma. Tipo assim, eu meio que eu conheci para Deus pedindo uma vida melhor para minha irmã na próxima vida. Então foi mais ou menos esse meu diálogo. Só que eu não conheci Deus nas religiões. Eu fui conhecendo, tipo, em vários lugares. E percebi que a maioria é tudo panelinha, não sei explicar, é muito ruim. Vira algo comercial, capitalista. Por exemplo, você tem que pagar muita coisa, tipo, gente, não precisa pagar, vamos falar assim, só para em eventos, algumas coisas. O sentido da palavra, sabe? Sim. Mas é mais isso. Foi como eu Porque conheci. a gente, vamos olhar aqui, um ponto importante, né? Os meninos de 8 anos de idade eram circuncidados, certo? Então, Certo. aquele menino crescia sabendo que ele tinha uma marca e que aquela marca era relacionada. E aos 12 anos ele é apresentado, e assim por diante. Então, o que eu estou querendo dizer? Ele sabia que ele tinha uma marca e que essa marca o tornava. Ele tinha uma responsabilidade com aquilo, não tem? Sim. E o judeu ele é muito criterioso nisso, tá? Acredita no Messias ou não? Tem judeu messiânico, tem judeu que acredita que Jesus é um profeta. Eu já falei que o ponto não é esse, a gente não está falando de religião. Eu falo que todas as pessoas vão ter essa oportunidade de olhar para dentro e achar a sua própria identidade. E a identidade está ligada ao Espírito Santo, está ligada a essa busca. Então, o foco aqui não é religião, não são crenças. O foco aqui é a gente olhar e falar o seguinte: aquele menino de 8 anos de idade, ele, sem entender o porquê, e daqui a pouco ele entende, ele cresce no meio dos seus pais, tios e assim por diante, mestres, e aí daqui a pouco ele sofre um corte, e aí aquele corte é falado para ele já consegue entender ali. É falado para ele que é uma aliança, que ele precisa dar continuidade nessa aliança, porque os pais e tios vão morrer, e essa aliança precisa permanecer através dele. E aí, na vida adulta, ele começa a pegar isso tudo que ele entendeu e aprendeu lá atrás, e essa marca que ele sabe que foi um antes e um depois, e ali ele começa, de fato, exercer essa responsabilidade. Não é aos 8 anos, você concorda? Sim, é só um preparo, né? Vou É falar. só um preparo. Então, novamente, o temor de Deus, filho, é o que você acabou de trazer aqui. Se nós somos guiados pela nossa família, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, a ter temor a Deus, é uma coisa. Eu não vou fazer coisa errada porque Deus está olhando por mim. Isso é temor, você concorda? Concordo, você tem Eu vou lá mesmo. orar porque eu quero que minha mãe melhore. Isso é um temor. Mas a marca, ela é clara.
A marca você vai entender o antes e o depois. Como a gente entende aqui, como a circuncisão. Não quer dizer que aquele menino ia entender a responsabilidade real que ele tem aos 8 anos de idade? Não. Lógico que não, nem sabe o que está Mas em acontecendo. algum momento ele ia olhar e vai falar: agora eu entendi. Por que que eu tenho essa marca? Agora eu entendi por que que eu tenho essa responsabilidade. Agora eu entendi por que que eu preciso manter vivo a palavra de Deus. Os meus pais foram, meus avós foram, e a partir de agora sou eu que preciso dar continuidade nesse legado. A nossa marca é Cristo, filho. Nós somos seres falhos, mas as pessoas precisam enxergar Cristo nas nossas vidas. Como que elas vão enxergar isso? A gente tentando se posicionar da melhor forma possível, mesmo que às vezes dê frio na barriga. Até Cristo demorou para fazer isso, parar para pensar. Ele começou a Entende? amadurecer de fato, lá Então, pelos 20. esse é um capítulo que me marca bastante, porque trazendo para a nossa realidade, a gente não precisa sair daqui e simplesmente se circuncidar, tá? Aqui, graças a Deus. Mas eu vou te trazer uma coisa aqui que só quem sabe é minha esposa, né? Mas eu me circuncidei em 2014. Você acredita nisso? Eu acredito, mas por quê? Só porque... Você está conhecendo o Marcos Calife cada vez mais, né? Então, tipo assim, eu já me aprofundei, já cheguei em sinagoga. Tudo que eu pego, eu me aprofundo. É meu jeito de ser. Ao ponto de eu me circuncidar, tá? Em 2014. Olha que loucura. Para mim, eu estou falando de 12 anos atrás. Hoje eu tenho 38, eu vou fazer 39 mês que vem, em março, perdão. Então, eu estou falando de 26 anos. 26 para 27 anos. Puta, 26 para 27 anos, a gente está com a energia lá em cima, você concorda? Concordo. Cabeça querendo aprender, vontade de fazer cada vez mais. Eu sempre fui muito intenso, né? A gente vai aprendendo a canalizar essa intensidade para usá-la do jeito certo. Com sabedoria, né? Mas quando a gente é mais novo, a gente é muito intenso em tudo que a gente faz. Eu me circuncidei em 2014. Eu sofrendo. Ia buscar essa marca. Eu queria buscar esse vazio que eu sentia dentro de mim. Falei, será que é fazer isso? Olha que loucura. Eu entendo isso daí. Eu tive a sensação quando fui fazer a tatuagem. Eu não sei por que eu coloquei na cabeça. A gente fica buscando. Será que é o vazio? Será que é para ir para Israel? Será que é... Como que eu tampo esse buraco que está dentro de mim? Eu só vou tampar esse buraco quando eu achar a minha identidade e nascer nova criatura. Exato. E essa marca, essa aliança com Cristo, ela tem que ser muito clara. E se eu vivo realmente essa marca, e essa marca todos os dias, 24 horas por dia, eu penso que Deus me resgatou. Me vem na cabeça que apesar de tudo que eu faço, de tudo que eu sou capaz, de tudo que eu sou inteligente, eu só estou aqui por conta de Cristo. Então essa marca vai me perseguir o resto da vida, filho. Então, o que eu estou querendo dizer? A partir do momento que essa marca, que eu penso nessa marca todos os dias, eu entendo a responsabilidade que eu tenho de passar ela para frente. Mas isso não é no ato da circuncisão, da circuncisão. Você entende? É todo um processo, né? Um caminho, meu amigo. Mas daqui a pouco você vai olhar e vai falar: Deus, muito obrigado por o Senhor ter me separado e ter me circuncidado através de Cristo. Muito obrigado por o Senhor ter feito essa aliança comigo. Hoje eu entendo a responsabilidade e eu vou manter o seu nome vivo através de Cristo. O deserto não parece ser tão ruim, às vezes, né? Assim. O deserto não parece ser tão ruim quando você entende. Não parece ser tão ruim quando a gente acha pessoas que pensam como a gente, porque a gente para de se sentir só. Verdade. Basicamente isso. O problema é que o mal fala mais alto que o bem, tá? As vozes da cabeça. Assim. Uma fofoca se dissemina muito rápido. Uma coisa boa, as pessoas às vezes deixam de falar. Isso é verdade? Nós vivemos um mundo corrompido. As pessoas, elas aplaudem, agora estão aplaudindo o cara eliminado do BBB e estão achocalhando o cara. Mas, se acontecer uma coisa boa, as pessoas não passam para frente na mesma velocidade. Agora, para crucificar, meu amigo, vai vir todo mundo. As pessoas adoram crucificar umas às outras. Exato.
Até quem não participa da história só vai lá para crucificar. Nem sabe, só vai junto, só pega o... Opa, tô vendo que tem alguma confusão ali. Vai no meio. Exato. É para jogar pedra, eu vou. Eu não sei nem o que é. Exatamente, exatamente. Então, meu amigo, acho que, como sempre, a gente fica sempre em um capítulo, porque é muita coisa a ser analisada, mas aqui a gente chegou no Abraão. Aqui a gente chegou no Abraão e na Sara, que vão ter o Isaac. E que agora começa uma nova história. Agora começa, a gente basicamente, quando a gente começar a semana que vem, você vai perceber que até aqui, até o 17, dá para você linkar lá no 1. Quase que isso. A partir daqui, a gente começa a olhar mais para a história de Abraão, dos filhos, da tribo, e aí começa essa organização para que se mantenha o nome de Deus vivo através desse povo. Que, inclusive, agora tem uma marca clara. Entende? Uhum. Dúvidas nesse capítulo? Acho que é muito claro, né? É muito tranquilo esse capítulo, tranquilo. É muito claro. É um capítulo que vale a gente olhar e reolhar para entender quando que veio a nossa marca, quando que veio a nossa aliança, e não ter essa, como é que posso dizer, essa ansiedade de deixar de ser menino e se tornar uma pessoa sábia. Não precisa ter essa ansiedade. É no caminho, mas aí é necessário a gente identificar quando foi a marca, filho. É necessário a gente entender se nós estamos no caminho. Se nós estamos antes, como assim antes? Será que eu ainda estou sendo guiado por um Deus que eu não consigo entender a marca, mas eu sei que ele existe? Eu posso estar nessa fase ainda, você entende? Faz sentido. Eu sei, eu não tenho a marca ainda, eu não entendi o sinal de forma clara, mas eu sei que ele está aqui comigo. Você pode estar nessa fase, em algum momento a marca vem. Mas quando a marca vem, acabou. Não tem como você falar que a sua vida não é uma nova vida, que você não nasceu um novo ser. É impossível. Entende? Então, independente da fase que nós estamos, como é necessário a gente estar intencional, entendendo o sinal de Deus, porque Abraão poderia ter se perdido no meio desse caminho, você concorda? Poderia ter ficado Mas ele sempre voltava para o eixo, você percebeu? Sim, sim. A partir daqui, meu amigo, a aliança vai ser tão clara. Ele vê a esposa dele com 90 anos de idade ter um filho, ele falar aqui claramente com um Deus poderoso, ele entender, ele e a esposa, qual a chance dos dois terem um filho nessa idade, de uma mulher estéril ter um filho, e a partir daqui ele deixa claro o que ele espera de Abraão. E Abraão não vai ter como não seguir, porque aqui ele olhou e falou, meu Deus do céu, realmente era você todos esses anos. Realmente era você me colocando no eixo todos esses anos. E eu não tenho como não lembrar da marca. E eu preciso passar essa marca para frente. A nossa marca de 2026 é a partir do momento que nós identificamos o sinal da aliança, é entender que nós só estamos aqui porque nós nos tornamos nova criatura. É nos parecermos com Cristo. Somos seres falhos, mas se parecer cada vez mais com Cristo. Beleza, queridíssimo Fio? Beleza. Meu amigo, cadê você? Abre a câmera aí, cadê você? Eu tô aqui, ó. Meu amigo, vamos fechar. Vamos. Só um momento. Maravilhoso Deus Pai, muito obrigado pelo cuidado, meu Pai. Mesmo em viagem, hoje era um dia, meu Pai, que devido a ligações, a reuniões, a coisas que eu estava fazendo, me passou batido fazer esse estudo que é tão importante para a minha vida e para a vida de todas as pessoas que vão assistir e participam. E, visivelmente, o Senhor vem guiando o Felipe. E o Felipe, ele não deixa com que isso não seja feito semanalmente. Hoje eu ia passar batido, filho. Hoje era um dia que eu estava envolvido em tantas coisas que eu dirigindo, na hora que você chamou, eu falei, meu Deus, eu esqueci do estudo. Não, mas o estudo é prioridade. A gente pode fazer uma vez a semana. Tá Pelo corrido. contrário, meu amigo, todo o resto olha só, é 1 hora por semana. É Verdade. nada.
Você entende? É nada. É um episódio de uma Então, série. e isso mostra o que a gente viu aqui, né? O que a gente falou aqui, que a gente possa estar perto de pessoas que sempre que a gente ou enfraquecer a nossa fé, ou desviar, ou esquecer. Estou trazendo um estudo aqui, mas é assim, que a gente possa estar perto de pessoas que levantem nossa fé, que a gente possa estar perto de pessoas que nos lembrem, que a gente está perto de pessoas que querem cada vez mais fazer com que esse sinal seja claro nas nossas vidas e na vida de todas as pessoas. Então, obrigado. Obrigado por hoje, por ter me lembrado, porque eu estava resolvendo um monte de coisa e dirigindo no meio disso que eu acabei passando batido. Então, te agradeço. E em nome de Jesus Cristo, meu Pai, agradeço pelo estudo de hoje. É um capítulo extremamente importante, meu Pai. Eu sei quando o Senhor marcou a sua aliança na minha vida. E eu, apesar de ser um ser falho, espero poder, até a minha morte, através da minha vida, as pessoas enxergarem Cristo, enxergarem o Deus encarnado. Fio, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Semana que vem, tamo junto. Semana Valeu. que vem. Boa viagem. Tchau. Falou. Tchau, tchau.